Olá, queridos estudantes do programa Integrador. Eu sou o professor Flávio Ferraz, estou aqui junto com a professora Dina, que é responsável aqui no curso de farmácia pela disciplina de farmacognosia e agora de fitoterapia. E nós estamos aqui para bater um papo a respeito de um caso que vocês têm em mãos agora. No caso que vocês estão estudando, uma mãe foi até a casa de uma vizinha conhecedora de produtos naturais, de plantas, raízes, a famosa raizeira do bairro, em busca de uma ajuda para curar uma dor de barriga do filho pequeno. E durante essa mesma visita, a própria criança acabou se acidentando com uma planta que tem potencial tóxico. Que a presença dessa planta nas nossas residências é mais comum do que nós sabemos, né? É mais comum do que nós imaginamos. E por isso eu gostaria aqui de trocar essa ideia com a professora Dina. Tá joia? Bom, o que nós podemos observar, professor, é que a falta de conhecimento das pessoas em relação a plantas tóxicas, não somente com relação às tóxicas, mas essa falta de conhecimento é que provoca muitas vezes vários acidentes. As pessoas consideram que colocar plantas em casa fica muito bonito e realmente fica, mas não levam em conta que essas plantas podem causar vários danos para as crianças, que têm um desconhecimento total, e para os animais. Recomenda-se nesse caso que as pessoas coloquem essas plantas em locais mais altos, para que os animais e as crianças não toquem ou não façam a ingestão, né, sem querer, numa brincadeira com essas plantas. Nós temos exemplos aí de plantas tóxicas, tais como Comigo Ninguém Pode, o copo de leite, que é essa planta branca linda que quase todo mundo tem em casa. Outra planta tóxica que nós temos é o lírio. Nós temos o bico de papagaio, que é muito utilizada no Natal, porque ela dá aquele enfeite lindo, maravilhoso, uma planta vermelha, né? A folha vermelha, e é muito bonita. E no Brasil, a gente pode observar que existem vários casos de intoxicação. Muitos não são relatados. E nós temos um órgão no Brasil, que é o Sistema Nacional de Informação Toxicológica, ele chama Cinetox, Informações Tóxico-Farmacológicas. Esse órgão, ele compila os dados acerca de todas as informações pertinentes às intoxicações por plantas. E outros também, não só planta, mas outras coisas, outras intoxicações. Mas os dados que constam ali não são reais, porque nós sabemos que existem muito mais do que ali relatado. É subnotificado, né? Então nós temos a necessidade de educar a população com relação a essas plantas que existem em suas casas. Para isso, o profissional de saúde, ele deve conhecer sobre planta, né? Porque onde que essa informação poderá ser repassada? Justamente nas unidades básicas de saúde. É um local apropriado, onde a população tem um contato mais assíduo e próximo para receber informações. Para isso, é necessário que se faça uma capacitação, né? Muitas pessoas das regiões pequenas conhecem sobre plantas, mas o que existe realmente no nosso país com relação ao estudo de plantas? Como que você vai notificar? Então o Cinetox já é um local para notificação por intoxicação. Mas e sobre as plantas medicinais? Muito se diz que o natural não faz mal. Será realmente que a utilização dessas plantas não ocasiona dano nenhum, mesmo uma considerada planta medicinal?
Qual o conhecimento necessário para que os profissionais de saúde possam repassar esse conhecimento? É claro que a informação oriunda das populações, das etnias, ela é muito importante. Nós chamamos a isso etnobotânica. É a partir daí que a gente começa a fazer o estudo de uma planta medicinal. É a partir daí, da etnobotânica e da etnofarmacologia, que é descobrir através de uma etnia qual a ação farmacológica de uma planta, é a partir daí que os estudos foram surgindo. É uma sabedoria milenar, para que nós pudéssemos desenvolver, então, os estudos inerentes a essas plantas. E para fortalecer a utilização de plantas medicinais, não só a OMS preconiza a utilização de plantas medicinais, como no Brasil nós temos o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, onde nós temos regras e normas a serem seguidas no cultivo dessas plantas, para que elas não tenham contaminantes, na utilização dessas plantas e como é a ação farmacológica dessas plantas. Então nós temos no Brasil atualmente 82 plantas, estava 72, mas já houve um aumento agora na nova farmacopeia de fitoterápico lançada recentemente, agora em 2021. Então nós já aumentamos essa quantidade de monografias. E para que serve essa monografia? Para te dar o embasamento e a segurança na utilização, onde o profissional de saúde terá como avaliar para que vai utilizar aquela planta, em que situação ela será utilizada e por quanto tempo ela pode ser utilizada. A forma como ela é utilizada. A forma que ela é utilizada, se em chá, se cápsula, que tipo de extrato que se utiliza. Para isso é que a formação é necessária, o conhecimento é necessário para que você saiba fazer a indicação correta. A prescrição, no caso, por um profissional de saúde. E quem pode prescrever? Quem pode estar utilizando essas plantas, além do uso corriqueiro, como o chá? O chá você pode utilizar de forma corriqueira, dentro de um determinado tempo. Não se pode utilizar um chá único e exclusivamente um chá durante muito tempo. Há que se variar. Por quê? Porque esse chá, ele contém princípios ativos, ou seja, princípios que vão atuar numa determinada doença, tem um determinado efeito, tem um metabolismo dessas substâncias que estão nessa planta. Então, há necessidade de um estudo mais apurado. Para isso, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, ele fez uma análise profunda dessas substâncias que podem ser utilizadas e estendeu esse estudo solicitando que os municípios implementassem em suas unidades básicas a utilização dessas substâncias. Por quê? Presume-se que seja bem mais barato do que um medicamento. O que você pode substituir? Um exemplo clássico e já muito estudado é o omeprazol, que pode ser substituído pela espinheira santa, e com estudos já comprovados pela USP. Então, e a espinheira santa vai sair muito mais barato do que você ficar usando omeprazol continuamente. Talvez até com menos efeitos colaterais. Com menos efeitos. Por quê? A planta ela é constituída não apenas por um elemento, o princípio ativo. Ela é constituída por vários componentes químicos que um auxilia ao outro, tanto na forma de absorção quanto na forma de eliminação, além de evitar efeitos adversos.
Então, a gente chama isso de fitocomplexo. O fitocomplexo, ele age de forma sinérgica no organismo. E essa sinergia é que traz o benefício da utilização do fitoterápico. É justamente por ser um efeito sinérgico. Bom, então para isso é necessário o estudo. Outra implementação no país foi do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, do qual a fitoterapia faz parte, não só a fitoterapia, como a aromaterapia. Muitas pessoas adoram utilizar óleo essencial e não sabem que também vem da planta. É um produto extraído de uma planta. E também tem seus efeitos, tanto benéficos quanto tóxicos, né? Então as pessoas necessitam de entender que a utilização da planta medicinal, ela tem que ser prescrita sob certos critérios, né? O ideal, quando considerada medicamento, quando utilizada como medicamento, que ela tenha um acompanhamento de um profissional de saúde. Em Juiz de Fora, nós já estamos com a prefeitura implementando o projeto em 4 unidades básicas de saúde, nas quais eles utilizarão 12 plantas para substituir, por exemplo, o maracujá, substituindo calmantes, né? O chá das folhas do maracujá, ele substitui os calmantes. Se nós utilizarmos, por exemplo, o capim-limão ou capim-cidrão, esse capim-limão, esse capim-cidrão, ele é excelente para cólicas, para dor de barriga. O funcho também é outra substância. No caso de diarreia, nós temos as folhas de goiabeira, que são da goiaba, que é excelente, as folhas da goiabeira para diarreia. A espinheira santa que eu citei, no caso, para substituição do omeprazol. E a prefeitura está agora, então, com um projeto muito interessante de implantação em 4 unidades. Dom Bosco, Santa Cecília, Milho Branco e Retiro. Essas 4 unidades serão unidades piloto na implantação do projeto de fitoterapia nas unidades básicas de saúde. Então, pessoal, agradeço muito a professora Dina por trazer esse conhecimento para nós. E vocês têm em mãos aí muito assunto disparador para a pesquisa de vocês. Vocês conhecem todos esses programas que a Dina citou? Será que vocês têm na casa de vocês alguma planta tóxica? Ou de repente vocês têm lá em algum canteirinho uma planta com potencial farmacológico que vocês possam usar? Vocês, futuros profissionais de saúde, podem utilizar da fitoterapia como um arsenal terapêutico nos seus atendimentos, no alívio dos seus pacientes. Basta o quê? Buscar esse conhecimento. Vocês, estudantes da farmácia, por exemplo, podem se aprofundar ainda mais, entender sobre o controle de qualidade dessas plantas, padronização dos princípios ativos que elas apresentam e muito mais. Fica então o desafio e o estímulo para que vocês estudem. Um abraço e até logo!